Oi, bem-vindo ao canal Memorial de Adoração. Para quem não conhece esse canal foi criado para glorificar o nome do Senhor e contar os feitos do Senhor nas nossas vidas. Se você tem um testemunho e gostaria de compartilhar com a gente, por favor, escreva nos comentários "eu quero" e eu vou entrar em contato com você e de alguma forma a gente vai colocar o seu testemunho aqui. Semana passada, minha mãe estava contando o testemunho dela de como o Senhor a curou de um derrame hemorrágico e eu queria contar o que estava acontecendo comigo ao mesmo tempo que estava acontecendo esse derrame com ela, o que estava acontecendo na minha vida e o que eu estava passando. Minha mãe teve esse derrame no meu aniversário. E era uma data muito especial, não só por ser meu aniversário, mas por ser também minha formatura de um seminário que eu tinha feito. E foi um seminário de um ano e que eu não achava que eu ia conseguir terminar. E para honra e glória do nome do Senhor, eu tinha conseguido terminar esse seminário, então eu estava muito feliz que ia estar comemorando isso. E meu dia começou normal, a gente foi para a piscina com as crianças e chegou lá na piscina recebendo várias mensagens de amigos, né, parabenizando. Eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, uma irmã mesmo, dizendo que a irmã dela estava no hospital entre a vida e a morte e era muito grave e ela precisava de oração. E eu comecei a orar assim com muito fervor por essa irmã, porque é uma irmã mesmo querida. E assim, eu orava tanto, com tanto fervor, e eu senti mesmo que ela ia ficar bem. Então eu lembro que eu falei para minha amiga, eu falei, olha, você declara vida sobre a vida da sua irmã, ela vai ficar bem. Eu senti mesmo que ela vai ficar bem, só continua declarando vida, declara o que você crê, não o que você está vendo, né? E tudo você cancela mesmo no mundo espiritual. Às vezes a gente não entende que tudo é espiritual, né? A gente está tão acostumada com as coisas com as coisas naturais que a gente esquece que tudo é espiritual. Tudo, gente, é espiritual. E, e aí eu orei por ela, tal. Minha mãe logo depois me ligou, desejando um feliz aniversário. Eles estavam no casamento. E aí minha irmã disse que depois ia ligar, né, mais tarde na hora da formatura. Enfim, aí eu fui para a formatura, na hora do ensaio, eu recebo uma chamada da minha irmã, achei que ela estava me ligando para, né, desejar parabéns, e aí ela me liga para dizer que a mãe não estava bem, que estava levando para o hospital e que achava que era derrame. E aí na hora eu parei e voltei para 2012. Em 2012, minha mãe tinha tido um derrame isquêmico e eu ainda não tinha filhos, então foi mais fácil, eu moro no exterior, então foi mais fácil de largar tudo, pegar o primeiro avião e ir para o Brasil. E eu voltei nesse lugar, né? Aquele lugar de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que largar tudo e será que eu vou chegar a tempo? Porque era isso em 2012 que eu pensava, né? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? E Deus, assim, tão cuidadoso. Eu lembro que eu sentei, só chorava no avião, né? E Deus colocou uma irmã mesmo para sentar do meu lado e declarar a vida, né? Falar, vai ficar tudo bem, confia no Senhor, Ele está na frente. Enfim, e aí cheguei lá, minha mãe estava bem, glória a Deus, realmente foi uma recuperação muito rápida. E dessa vez eu parei tudo, eu falei, meu Deus, eu vou pro Brasil. Vou pegar, levantar agora, sair desse treino, né, desse ensaio e vou pro Brasil. E na hora que eu fui levantar, pegar as minhas coisas, o Espírito Santo falou claramente comigo, assim, no meu coração, você não vai. Você vai começar a declarar a vida na vida da sua mãe e começar a colocar em prática tudo que você aprendeu nesse seminário. E eu lembro assim que para mim foi um choque, né? Porque assim, não é a voz audível do Senhor, mas é uma convicção muito forte no seu coração. E eu fui no estacionamento, achei um lugar atrás de um trailer e comecei a declarar vida na vida da minha mãe, repreender espírito de morte. E na mesma hora, aquela paz né, que passa todo o entendimento veio em mim. E eu tive aquela certeza que minha mãe ia ficar bem. E eu senti muito forte no meu coração o Espírito Santo me dizendo que minha mãe ia se recuperar, mas dessa vez não seria tão rápido quanto da primeira vez. E aí eu saí de lá em paz, voltei pro ensaio, recebi meu diploma, fui para casa e aí começou o trabalhar do Senhor mesmo em mim. Porque de um ponto eu sabia que o Senhor ia sustentar minha mãe ia ficar bem, mas de outro lado veio aquela incerteza, aquela dúvida de o que vai ser. Minha mãe ia estar vindo morar comigo em julho. Eu moro já aqui no exterior há 20 anos e em 20 anos minha mãe nunca conseguiu um visto.
eu já sou cidadã há vários anos, ela podia ter vindo morar né, aqui com a gente, mas ela não queria morar. E aí, 2 anos atrás, minha irmã casou, terminou a faculdade, e a minha mãe falou assim, então agora eu vou, porque, né, agora a caçula já tá com a vida preparada, meio que pronta, então agora eu posso ir começar uma nova fase na minha vida. Então, quando o derrame aconteceu, foi em junho, e em julho era para ela vir para cá. Então, nesse tempo de processo mesmo do Senhor curar, libertar a minha mãe mesmo, né, dos sintomas, nesse tempo eu estava com aquela coisa assim, não, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha mãe, da saúde dela, mas e agora? Ela vai vir para cá, não vai vir? Quando que vai ser? Né? Enfim, aquela luta. E antes da gente continuar, eu quero parar e pausar aqui rapidinho, porque às vezes o Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida de cura. Você já tem a palavra de cura, você já tem essa convicção de que o Senhor já fez a obra, mas você não está vendo ainda os sintomas, você ainda está vendo ainda as dores, você ainda está tendo dores, você ainda está tendo dificuldade, você fala, mas Senhor, eu creio que o Senhor me curou. E tem gente que ele cura de imediato e os sintomas vão embora, mas tem gente também que tem que passar o processo. E se você não está vendo ainda os sinais da cura, continue declarando a cura na sua vida. Porque se o Senhor já te falou que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz, declara a vida do Senhor. E declara até o fim. Né? E às vezes a gente quer entender a circunstância, a gente não precisa entender. Mas uma coisa que eu quero falar para você também é que muitas pessoas falam assim, não vem para Deus com seus porquês, só com pra quê. E eu entendo onde eles querem chegar com isso, mas o meu conselho é para você, se você está com o coração sincero mesmo, está doendo, você quer falar assim, Deus, por quê? Fala. Às vezes ele não vai te falar o porquê. E você não, tudo bem, você não precisa saber. Mas ele sabe que no seu coração você quer saber o porquê. Então corre para o Senhor, aos pés do Senhor e fala mesmo, Pai, por quê? Por que eu estou passando por isso? E às vezes ele te responde, às vezes não, e tudo bem. Mas você foi aos pés dele, colocou as suas ansiedades aos pés dele, que é o lugar certo. Agora muita gente fala assim, não pergunta para Deus por quê, não, só para quê? Para que isso? Para que aquilo? E gente, no final é a mesma coisa. Porque você está perguntando, Senhor, como que eu vou poder te testificar? Como eu vou poder glorificar o seu nome através dessa circunstância? Mas voltando a minha dúvida, o meu medo, porque eu falei assim, meu Deus, e agora? Tava tudo programado, né? Ia passar tempo com a minha mãe, faziam 20 anos que a gente não passava, né, aniversários, datas comemorativas juntos, e é aquela coisa que estava tudo programado, agora tudo desmoronou, porque os médicos não estavam liberando minha mãe para vir. Dá para entender o porquê também, né? Mas a frustração veio muito forte, né? Aquela dúvida, aquelas perguntas mesmo, assim, meu Deus, tão perto, e agora nada. Se você ouviu o testemunho da minha mãe semana passada, você sabe que minha mãe está aqui comigo para a honra e glória do Senhor, que Deus a curou para a honra e glória do Senhor, mas teve o processo. Então, esse testemunho é para te edificar e te contar que às vezes você está passando por coisas que não é só por você, mas que é por outras pessoas também. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor estava trabalhando nisso, porque se minha mãe tivesse vindo para cá em julho, ela não teria experimentado tantos milagres que o Senhor permitiu ela experimentar na minha cidade, enquanto ela estava lá com as minhas irmãs, com o pessoal da igreja, ter o apoio da igreja. Muitas pessoas não querem saber de igreja, falam que consegue ser cristão sozinho. Sinto muito. Você precisa de ferro afiar ferro, você precisa de estar junto, você precisa estar em comunidade. É importante, não tem como você ser igreja sozinho. E eu entendo que às vezes a igreja te fere, mas não é a igreja que te feriu, são pessoas. Então, isso é o testemunho para uma outra vez. Eu tenho um testemunho também que eu cresci na igreja, saí da igreja quando eu era muito jovem. E não queria mesmo voltar para a igreja, não. Voltei por medo e pela misericórdia do Senhor, mas isso aí eu conto um outro dia. Hoje é sobre a minha mãe e esse processo que a gente estava passando. Quando minha mãe veio, o médico liberou para ela vir em setembro. Quando minha mãe veio em setembro,
foi uma fase que eu precisava muito da minha mãe aqui, naquele exato momento. Se ela tivesse vindo antes, talvez ela não teria entendido o processo que a gente estava passando. E então foi assim, o tempo de Deus realmente foi perfeito. E eu pude ver a mão do Senhor agindo. Ele estava me ensinando a confiar uma coisa tão importante, que é a minha mãe, nas mãos dele. Porque uma coisa é a gente falar que a gente entrega os nossos filhos, entrega os nossos, né, os nossos sonhos, entrega a nossa família. Outra coisa é se você está passando mesmo, você vai entregar. Porque é difícil você entregar, né? Às vezes é fácil a gente crer, né? Como eu estava orando pela irmã da minha amiga, é fácil eu crer por ela, declara na vida dela, mas quando a minha mãe está passando e eu tenho que declarar a vida, aí a gente passa por uma luta, porque é com a gente. Às vezes a gente crê que Deus pode fazer com o outro, mas quando chega na nossa vez, fala assim, mas será que Deus vai fazer mesmo? E hoje a palavra do Senhor para você, Ele vai fazer sim na sua vida. Para de olhar as circunstâncias, para de olhar ao seu redor, começa a declarar a palavra do Senhor, a sua boca tem poder, a sua palavra tem poder. Se você só está declarando as coisas que você está vendo, que não vai dar certo, que não tem como, você já está falhando. Começa a declarar o que a Bíblia diz, que o Senhor cuida de você, que o Senhor se importa com você, que você é filho amado. Começa a declarar a palavra de Deus. Não empresta a sua boca ao diabo. E eu comecei a declarar a vida na vida da minha mãe de longe. E aí Deus começou a trabalhar na vida dela e na minha vida. Gente, a minha fé aumentou tanto, porque a gente quer tanto viver milagre. O pastor André Fernandes falou essa frase uma vez e me marcou muito. A gente quer muito viver milagre, mas a gente faz de tudo para não viver um. É lindo ouvir os milagres do Senhor, é lindo ver que o Senhor curou minha mãe de um derrame. Mas quem quer passar por um derrame? Ninguém. Quem quer ter essa sensação, nossa, minha mãe vai morrer e eu tô longe? Ninguém. Mas são nessas horas que a gente realmente conhece o cuidado do Senhor com a gente. Então hoje esse testemunho é para te falar que o Senhor faz, o Senhor fez, o Senhor trouxe minha mãe, o Senhor curou, tem feito obras maravilhosas no nosso meio. A amiga da minha irmã, a irmã da minha amiga, o Senhor curou também, saiu do hospital. Foi uma obra tremenda. Então o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã, eternamente, Ele não muda. Ele ainda faz milagres. Se você está precisando do seu milagre, declara agora, Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu não vou viver pelo que eu vejo, mas eu vou viver pelo que eu creio, pelo que a Tua palavra diz. E comece a declarar a palavra. Eu tenho certeza que você vai ver a mudança, porque a sua fé é ativada. Esses dias eu estava estudando sobre a mulher do fluxo de sangue. Gente, é muito lindo porque ela foi curada pelo posicionamento em fé dela. Enquanto a multidão apertava, ninguém foi curado. Ninguém recebeu o milagre que eles queriam. Eles estavam tocando o Senhor o tempo todo. Mas saiu virtude do Senhor quando ela tocou com fé. Se você está pedindo ao Senhor, pedindo, mas você não está pedindo com fé, você está com uma multidão, tocando no Senhor, participando, indo na igreja, pedindo, clamando, mas você não está recebendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está falando o tempo todo, Ele está falando com você. Às vezes a gente tem que silenciar as vozes do medo, as vozes da incerteza, as vozes das circunstâncias, para a gente poder ouvir claramente o que o Senhor está falando. Minha oração é que hoje você possa mesmo ouvir o Senhor. Minha mãe, ontem mesmo a gente recebeu uma notícia muito ruim, mas o Senhor me deu essa paz de novo. Eu vou compartilhar aqui porque eu creio que vai ser outro testemunho. Depois disso tudo, né, uma das sequelas foi que minha mãe ficou com estágio 3 de... ah, chama, em português, chama... Os rins, problema nos rins crônico, estágio 3. E ontem a gente foi fazer um exame regular essa semana e ontem a médica ligou dizendo que o nível da minha mãe tinha piorado muito e que ela ia precisar praticamente de hemodiálise imediatamente.
E aí a gente começou a conversar sobre os sintomas da minha mãe e tal. E na hora aquele medo vem, né? A gente, ai meu Deus, começar a hemodiálise. E na hora eu falei, não, minha mãe tá bem. Minha mãe está bem. Ela não está inchada, não está com falta de ar, não está, né, não perdeu o sentido, não está desnorteada, sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, não está com nenhum sintoma mesmo de falha de rins. E aí conversei com a médica, a gente explicou tal, e a gente vai repetir o exame amanhã. Mas ontem mesmo, minha mãe e eu já começamos a declarar, não, é vida, minha mãe está bem, e ela vai permanecer bem. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer, a gente tem que ir no médico, vai fazer os exames. A gente não, gente, fé não é negligenciar, né? Não é negar a realidade, mas é olhar para a realidade e declarar: meu Deus é maior do que você. Então é o que a gente tem feito, e eu creio que eu vou voltar aqui, minha mãe vai voltar aqui para dar esse testemunho, né, de que o Senhor fez mesmo e ela não vai precisar de hemodiálise. Então continue orando também, porque é um processo. Mas, gente, esse testemunho é para te edificar mesmo. O processo é difícil, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor trabalha na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Eu achava que o trabalhar era na vida da minha mãe, mas Ele também estava trabalhando em mim. Então, eu espero que você tenha sido edificado com esse testemunho. Compartilhe com as pessoas. Esse canal, como eu disse, é para testificar o nome do Senhor. Não é sobre mim, não é sobre ninguém. Aqui é sobre o Senhor e o que Ele tem feito no nas nossas vidas. Então, compartilha, dá um joinha aí. Não sei como que isso funciona muito bem ainda, isso tudo é novo para mim. Mas o importante é a gente estar aqui junto, compartilhando os feitos do Senhor. Fiquem com